Olá, querido de Deus, a paz de Cristo entre nós nesse momento, amém? Eu vim aqui hoje compartilhar com você o pão de amor que Deus trouxe ao meu coração, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1. E eu te pergunto aqui, Pergunto para você e para mim nesse momento, qual tem sido o nosso Samuel? Qual tem sido o pedido que a gente fez ao Senhor e que ainda não aconteceu? Nesse momento, eu quero falar para mim e para você que esse capítulo 1 de 1 Samuel vem nos falar sobre o nascimento de Samuel. O nascimento do pedido que Ana fez ao Senhor. Veja que maravilhoso. Amados, vamos ler aqui comigo. Diz assim, havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucanã, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucanã oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, ele dava uma porção dupla, porque a amava. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, Penina, a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eu vou dar uma paradinha aqui, amados, para a gente refletir sobre isso. O que tem nos irritado? O que tem na nossa vida acontecido ou não acontecido que tem nos feito ficar tristes, sem ter vontade de comer, sem ter vontade de fazer nada? Porque muitas vezes, isso acontece conosco, a gente olha para as pessoas ao nosso redor e vê as pessoas tendo tudo que a gente gostaria de ter. E a gente ainda não tem. E no caso aqui de Ana, ela saberia que era impossível, porque ela era estéril. E daí Deus fala ao nosso coração nesse momento. O que é impossível para Deus? Aleluia! Amados, a gente tem que se lembrar que existe um Deus no céu. E se a gente crê nele, sempre vão existir coisas e situações ao nosso redor para nos irritar. E a gente tem que sempre correr para os braços de Deus. Vamos continuar lendo aqui para a gente entender. Ana, ela serve como um bom exemplo para nós. Vejamos, no versículo 8, Eucanã, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Veja o que o marido de Ana perguntou. Com certeza Ana sabia no coração dela que ela amava Eucanã. Mas ela tinha aquela falta de ter um filho e isso amargurava o coração dela. No versículo 9 diz: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Aqui a gente pode ver uma atitude de Ana. Ela tomou uma decisão, ela se levantou e mesmo chorando e amargurada, ela orou ao Senhor e fez um voto dizendo assim, Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhes deres um filho, então eu
o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Veja, Ana fez esse voto ao Senhor de tanta amargura e tanta tristeza que ela estava sentindo. E ela sabia que tinha que cumprir. E isso serve para nós de aprendizado. A gente deve correr para Deus, orar a Ele, mas fazer voto somente se a gente realmente for cumprir. Porque a gente não deve provar o Senhor. A gente deve acreditar que Ele nos dará tudo que a gente precisa. No caso aqui, Ana, eu creio, tinha propósito com Deus, porque Samuel foi realmente um profeta do Senhor, né? E glória a Deus por isso. Veja aqui no versículo 12, continuando, fala: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. O que é que isso nos ensina nesse momento? Que muitas pessoas vão olhar para nós, a gente vai estar ali aos pés do Senhor, orando, clamando a Deus, e as pessoas não vão entender. Vão dizer qualquer coisa, mas não vão entender. Porque aquilo que a gente sente falta, aquilo que nos traz amargura e carência, só Deus sabe. E é para Ele que a gente tem que levar. Veja, Ana orava silenciosamente. Ela acreditava que Deus estava ouvindo as orações dela. E nós devemos também acreditar. Amém? Glória a Deus, amados. Continuando aqui. No versículo 15, Ana respondeu a Eli. Disse: não se trata disso, meu senhor. Ela foi educada. A gente não deve ser grosso com quem duvida da nossa fé. Amém? Devemos usar do amor de Deus sempre. Aí ela continua: sou uma mulher muito angustiada. O que é angustiada? É carente, se te falta ter um sofrimento no coração. Isso com certeza Deus sabe. E Ele sabe o porquê, né? De tudo. E ela continua dizendo: eu não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Aleluia. É isso que nós devemos fazer. Derramar a nossa alma, que são as nossas angústias, as nossas tristezas e carências aos pés do Senhor, pedindo a Ele que possa fazer algo por nós que somos seus servos, seus amigos, que Ele possa se lembrar de nós e nos trazer a bênção que Ele tem para nós preparado já nas mãos dEle. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui no versículo 16, Ana ainda disse para Eli: não julgues tua serva, uma mulher vadia. Eu estou orando aqui, até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Veja, um sacerdote, Eli, assim como hoje também a gente pode ver pessoas de Deus que vêm nos julgar muitas vezes. Mas essas pessoas não conhecem o sofrimento do nosso coração, não sabem da nossa angústia, da nossa tristeza. Só Deus sabe e ninguém deve subestimar a dor de ninguém. Se nós temos uma tristeza e uma angústia do nosso coração e alguém chega para nos julgar, a gente não precisa ser grosso com aquela pessoa, a gente deve amá-lo, porque Deus manda amar, mas a gente deve levar para Deus tudo aquilo e saber que Deus nos ouve e Deus nos trará a bênção no tempo certo. Eli respondeu, voltando aqui, no versículo 17, respondeu a Ana: vá em paz, e o que Deus de Israel lhe conceda, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Veja, Eli confirmou a oração de Ana, maravilhoso, né? E ela disse para Eli: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então, ela seguiu seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Aleluia! Nesse trecho, amados, a gente vê que a oração nos renova, que a presença do Senhor nos traz alegria de viver, nos traz vontade de comer, de prosseguir e tira todo o abatimento. Glória a Deus! Nós devemos correr para Deus e orar, derramar a nossa alma diante dele como Ana fez
e deu o exemplo aqui. E com certeza, as pessoas, independente de quem sejam, super espiritualizadas ou não, elas vão olhar para nós e Deus vai falar para elas nos abençoarem. Veja, Eli falou para Ana, vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então, amados, que nesse momento a gente creia que o nosso Samuel, o nosso pedido a Deus está nas mãos dele e ele está liberando sobre as nossas vidas a bênção. Basta que a gente continue em fé para ver o milagre acontecer. Eu creio e tomo posse disso na minha vida. E você? Tome posse também aí nesse momento. Amém? Continuando aqui para terminar, vou ler somente até o versículo 20 desse primeiro capítulo. Aí no versículo 19 diz: Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa. Em Ramá. Eucanã teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, aleluia, e no tempo deu à luz a um filho, no tempo devido, aleluia, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Glória a Deus, né? Samuel também assemelha-se à palavra hebraica para ouvido por Deus. Veja que maravilhoso. Não tem como a gente ler a palavra de Deus, né, amados? Sem sorrir, porque é maravilhosa a palavra do Senhor. E glória a Deus aqui, por todo esse pão de amor que Deus trouxe para nós nesse momento. E eu finalizo dizendo, Ana orou, derramou sua alma diante de Deus, falando daquilo que tanto queria o seu coração. E veja, na manhã seguinte, não tem a palavra de Deus que diz, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, aconteceu com Ana. Na manhã seguinte, eles se levantaram, continuaram adorando o Senhor, né? Fazendo o que Deus disse para continuar fazendo. E quando voltaram para casa, veja, depois daquele dia, ela engravidou e ela era estéril. Que maravilhoso, um milagre de Deus. E o milagre de Deus vem quando a gente continua fazendo o que Ele quer que a gente faça, quando a gente está no caminho, quando a gente menos espera, acontece. E glória a Deus, amados, eu finalizo aqui esse momento de pão de amor e de reflexão juntos, nós e Deus, e peço a Deus nesse momento orando, né? Desde já agradecendo a Deus por essa oportunidade, por esse alimento poderoso para a nossa fé neste dia, pedindo a Deus que possa frutificar nos nossos corações e na nossa vida, a 30, 60 ou a 100 por um. Que essa mensagem não seja só mais uma mensagem, mas que nesse momento a gente possa reconhecer diante de Deus que o nosso pedido está nas mãos dele. Ele sabe aquilo que traz angústia e tristeza ao nosso coração. E a gente tem que apenas confiar, como no Salmo 37, versículo 5 diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, receba esse pão de amor maravilhoso neste dia. Tome posse de que Deus já está sabendo de tudo que você precisa e que a gente possa continuar, não se desviando nem pela direita nem pela esquerda, continuando nos caminhos do Senhor. Que Ele nos ajude a continuar firmes no seu poder, no seu amor, na sua paz, que resplandece sobre nós nesse momento com toda proteção, com todo o livramento do mal. Amém? Que Deus nos abençoe.